Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez nesta manhã tão gostosa, neste mês tão importante que foi para a nossa Igreja Batista Metropolitana, o mês em que nós comemoramos o mês das crianças. E nossa Escola Bíblica Dominical está agradecida, feliz, porque as nossas crianças estão participando da Escola Bíblica Dominical, assistindo todos os domingos juntamente com seus pais, participando dos cultos. E nesse dia tão especial, a Escola Bíblica quer também que você sinta essa alegria que nós sentimos em ver nossas crianças sendo educadas no caminho do Senhor, participando, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E hoje, nesta manhã, nós queremos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela proteção divina sobre nossas famílias, sobre nossas crianças. Então nós vamos orar nesse momento e depois nós teremos também a oração de uma pequenina no nosso meio. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta hora nós queremos Te agradecer, ó Pai, por esta manhã gloriosa. Te agradecer, Senhor, pela Sua proteção nas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança da Igreja IBM, cada criança do nosso estado de São Paulo, do nosso Brasil. Ó Pai amado, nós Te agradecemos pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. Te agradecemos pelos pais, Te agradecemos pelas famílias que têm orientado os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ó Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu vivermos, a Deus, em oração pela vida da Nicole, mas o Senhor a recolheu. Que o Senhor possa estar abençoando a vida, Deus, da Ana Paula, sua mamãe, a vida da Lourdes, a vovó, os seus pais. Que o Senhor possa estar confortando esses corações com o seu Santo Espírito Consolador. Ó Pai, também abençoa essas crianças, ó Deus, que estavam orando por ela. Que elas possam crer, ó Deus, que o Senhor fez o melhor. Ó Pai, muito obrigada por esta manhã, pela oportunidade de termos os nossos pequeninos conosco, Senhor. Te louvamos pela vida de cada uma delas, ó Deus. E te pedimos para que o Senhor fortaleça, ó Deus, a fé de cada um. Abençoa os seus pais na educação de cada um. E pedimos, ó Deus, para aquelas crianças que não têm a mesma oportunidade, mas que elas possam vir a ter, ó Deus, a oportunidade de conhecer a Ti, Senhor. Ó Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, a falar mais de Ti. Ajuda a alcançar essas crianças, ó Deus, que precisam de ajuda, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos porque nós podemos falar contigo nesta manhã. Prepara-nos para os nossos estudos desta manhã. Abençoe o lar de cada um, Senhor, que está reunido nesta manhã para estudar a Tua palavra. Fica conosco, Deus, neste dia, no todos os trabalhos que virão, ó Deus, que o Senhor possa estar nos guardando, nos protegendo e nos livrando, Deus, de todo mal. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, a cada instante. Fica conosco, Senhor Jesus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com uma das nossas pequeninas também. A Raquelzinha vai estar fazendo a oração, a Laura vai estar fazendo a oração, a Raquel, minha neta, vai estar fazendo a leitura bíblica. Olha que maravilha! Isso é bênção de Deus, saber que nossas crianças estão sendo guiadas na presença do Senhor. Vamos orar então com a Laura. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Cuide da Nicole que está doente, cuide das crianças que estão doentes e as crianças que não têm casa e nem família. Cuide de nós, cuide dessa pandemia que acabe. Obrigado por tudo que temos.
Abençoe o estudo que vamos ter agora e abençoe todos da igreja. Fique com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvir os testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança vive está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança vive está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança
Graça e paz, igreja. Bom dia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E que aquilo que vamos conversar hoje venha a edificar, venha a preparar a sua casa para o futuro. Venha a corrigir algo no presente. Venha a curar coisas do passado. E conceda a você a sabedoria daquilo que é, ao meu ver, a prática da coisa mais importante, que é a educação de um filho, que é a educação de uma criança, que é a correção e a preparação para que essa criança seja um adulto saudável e pleno de suas capacidades, faculdades, ciente das suas necessidades, mas principalmente salvo em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, né, como pais cristãos, né, que nosso filho seja batizado com o Espírito Santo. Ore por isso. Mas seja um exemplo de um cristão para ele. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês nessa EBD, a pedido de uma pessoa muito valiosa para mim, que fez com que eu desse um tempinho naquilo que nós temos visto a respeito do criacionismo e viesse a compartilhar com vocês um pouco da educação das crianças e das crianças. Chame as crianças. Assista este vídeo repetidamente, várias vezes, para que vocês juntos possam ter um relacionamento saudável e bastante promissor nas relações que vocês têm dentro da casa de vocês. Não somente entre vocês, mas dessas crianças com seus coleguinhas e com tudo aquilo que nós estamos no mundo. Isso faz com que nós voltemos ao princípio primitivo da criação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical foi criada por John Wesley, fundador da Igreja Metodista na Inglaterra. Um militar, um homem extremamente metódico, orava constantemente e ele percebeu que a criança tem uma capacidade de absorver, de ser fundamentada, forjada, formada naqueles princípios que foram estabelecidos a ela, sejam bons, sejam ruins. E John Wesley, percebendo isso, focou grande parte da construção da Igreja Metodista na formação de crianças. E por causa disto, não somente através dele, mas também de Hannibal Moore, aí estão as datas ao nosso lado, que começa uma escola, uma EBD, no domingo, em sua casa, depois vai para a igreja anglicana, mas que é estabelecida em todas as igrejas metodistas, com o apoio de John Wesley, e o crescimento deles nesse século de 1700 foi absurdo. Foi um grande avivamento na Inglaterra, e que veio com certeza da educação dessas crianças desde a sua tenridade, para que ao envelhecerem não viessem a se desviar do santo caminho do Evangelho. E eu gostaria muito de compartilhar dessa leitura de Mateus, onde Jesus tem ali uma interação com as crianças. Vamos à leitura? Mateus 19, de 13 a 15. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar, mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem as crianças virem até a mim, e não proíbam elas. Façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Bom, feita a leitura, ele começa com uma situação ali. Alguns pais,
ou professores trouxeram crianças para que interagissem com Jesus. E é interessante que os seus discípulos estavam impedindo elas, como diz o versículo 13, né? Para que ele orasse por elas, como um sacerdote era reconhecido para que ele fizesse oração pelas crianças, e impondo-lhes as mãos. Mas havia ali uma resistência por parte dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que ainda não eram apóstolos, impedindo esse acesso, né? E que a gente percebe que Jesus, ele corrigiu essa postura, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas vamos ao cerne do desejo dos pais. Todo pai deseja o melhor para o seu filho. Todo pai, todos os pais, principalmente o amor de mãe, né, que eu julgo ser o amor mais próximo ao de Deus, aquela que gera o filho dentro do seu próprio ventre, a construção deste ser nascido, gerado por meio de um amor, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, e que, segundo os princípios divinos, deve ser construído dentro de uma família, né? Ele estabelece e ele traz muitos desafios, muitas circunstâncias contrárias a uma criação bem-sucedida. E a gente vai abordar essas circunstâncias a ponto de termos no mundo situações, pessoas, religiões, ciência, profissionais que impedem a construção de um relacionamento íntimo com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Criador, com aquele que conhece a natureza humana e sabe como moldá-la, como corrigi-la, como aprimorá-la, para que nesse processo de salvação, de disciplina e depois de posterior consolidação desse caráter, possa vir um adulto que testemunhe com poder a respeito da fé cristã, que está sendo combatida nos nossos dias, né? Com todo um levante anticristão, com todo um levante contra a cultura judaico-cristã, a família, ao gênero masculino e feminino, ao pai e à mãe. Há uma desconstrução na nossa sociedade que revela aí no versículo 13, já não começou nos nossos dias, né? Começou até dos próximos de Cristo. Esse impedimento, essa situação que foi repreendida por Jesus. Então, o desejo de vocês, pais, sempre vai encontrar resistência para que seus filhos sejam bem-aventurados, sejam bem instruídos, sejam bem educados, para que venham a se santificar diante de um mundo que jaz no maligno, diante de circunstâncias que são adversas à visão conservadora, né? E é por isso que eu coloco esses tópicos aqui. Ler, consultar, observar, aprender e praticar. Isso é uma arte de educação, daquele que educa. Isso são disciplinas primordiais, ideais, fundamentais para a construção do saber. E elas são uma condição
de princípios que venham a educar e a passar estes princípios para os nossos filhos. E é uma arte observar. É uma arte porque não tem uma cartilha. A índole, a personalidade é pessoal, é indivisível. Crianças criadas da mesma forma geram frutos diferentes. Entendem as coisas de forma diferentes, até gêmeos. Têm a sua individualidade. Mas há princípios que podem ser trabalhados e que dão determinados frutos abençoados. Mesmo que nós não tenhamos o poder ou a condição de escolher por eles. Afinal, no seu crescimento, na sua maturidade, quem vai decidir são eles. E jamais, pais, jamais, 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 na arte da observação, aqui um professor de crianças alerta vocês, jamais discutam na frente dos seus filhos. Jamais discordem um do outro na frente dos seus filhos. Jamais defenda o seu filho em detrimento do seu marido. Jamais defenda o seu filho ou a sua filha em detrimento da sua esposa. Se há dúvida, vai falar com o seu pai. O que seu pai falou? Na educação, estejam juntos e unidos. Numa só voz. Numa só educação. Numa só disciplina. Numa só condução. Da atenção e da educação no caminhar com seus filhos nessa longa estrada da vida, que constrói homens equilibrados, sãos, e mulheres fiéis, mulheres disciplinadas. Na arte de observar, você percebe se um pai educa bem ou não. Você percebe se a ausência do pai ou da mãe, um excesso de autoridade que escraviza e abate a impetuosidade e a capacidade intrínseca de cada filho. Observe sempre. E através dessa escola, a gente vai tratar de forma coerente a educação e a vida de nossos filhos. Primeiro tópico é ler. Precisa aprender. Onde que você vai aprender? Na palavra de Deus, é o princípio. E livros que apontem uma boa educação, né? Quando lemos, obtemos informações importantes da psicologia, da metodologia educacional, dos princípios educacionais, adaptados a cada idade, né? Hoje você tem informações aí à disposição, no YouTube, no Google, ou seja, não aprende quem não quer. Não estabelece princípios de educação quem não quer. E eu acho que o grande problema da sociedade é a ausência de um pai e de uma mãe. A presença do pai e de uma mãe, ela é insubstituível. Avós não substituem pais e mães. Tios não substituem pais e mães. Primos não substituem pais e mães. Babá não substitui pais e mães. Vocês geraram. A vocês cabe educar. Com a nossa educação, nossa leitura, nesse processo de informação, nós melhoramos o nosso espectro de análise contextual. Porque hoje mudou muito. Quando eu eduquei minha filha, não tinha celular. Não tinha tablet. Não tinha todas essas coisas que nós temos hoje. Não tinha Felipe Neto. Tinha novela. Né? Tinha um montão de coisa que não prestava, mas tinha as coisas boas também. Quem aprendeu com Pica-Pau,
quem aprendeu com Chuck Norris, quem aprendeu com Charles Bronson, tá aí. É um cristão maduro, né? Apesar de toda a violência, apesar de toda a antiética, apesar de todos os absurdos, nós contrapusemos isso e entendemos o que é certo e o que é errado. A criança não sabe isso. A criança não sabe o que é certo e errado. Às vezes, nem nós. Com isso, com a leitura e essa análise de observação contextual, nós aumentamos consideravelmente a nossa capacidade de imaginação e discernimento racional. Uma coisa na educação é você envolver a tua emoção. Raiva. Dá uma bronca com raiva, com ódio. Ai, que moleque não serve para nada. Olha essa palavra de condenação de um pai. Eu já vi isso acontecer. Os filhos dele não serviam para nada. Ele tinha um açougue, né, Ulisses? Ele tinha um açougue. 2 filhos adotados. Os filhos tentando ajudar no açougue. Por que ele não ensinou eles a cortarem carne? A manipularem, a cuidarem do caixa, a limparem, lavarem, limparem as coisas, esterilizarem, lavarem o açougue? Mas ao contrário, eles atrapalhavam ele. Então ele condenava. Essa palavra de condenação foi falada durante anos na vida desses garotos, que eram inteligentes. Viraram traficantes. Viraram usuários de drogas. E ele buscou nossa igreja já numa situação bem complicada. Um casal muito sofrido, que infelizmente não teve contato com a palavra de Deus no devido tempo. E olha que os filhos dele frequentaram às vezes, a gente teve ótimas conversas. Mas quando se ensina a criança o caminho que deve andar e ele for torto, só Jesus para endireitar. Só Jesus, gente. E quando ele permite, né? Quando esse adolescente, ou este jovem adulto, este adulto cheio de problema, recebe Jesus e permite que ele atue, conserte e trabalhe esse nó de pinho, né? Que é o supremo carpinteiro que pode fazer isso. Apesar de nós imaginarmos bastante e termos um discernimento racional, nós não podemos ter um desequilíbrio imaginativo ou racional demais. Por quê? Porque uma mente muito que viaja demais, sabe, que imagina demais, ela não tem contexto prático. Aliás, ela incute na criança todo um conceito emocional. Aí a criança chora por qualquer coisa, a criança é muito sensívelzinha, a criança é muito, sabe, fica aquela criança choraminguenta. Né? Elas têm características de choro, de emocional, sim, mas por causa de uma mãe extremamente emotiva, que reclama de tudo, né? Que vê negativo em tudo, e que murmura, a criança aprende, a criança observa mais o que você faz do que aquilo que você fala. Do contrário disso, é o ser racional demais. Disciplinador, castrador. Na fé cristã, a gente tem muito disso, né? Aquele pai xiita, né? Aquela mãe que, sabe, não pode isso, não pode aquilo, isso é do capeta, isso é do demônio, isso. Sabe, ele simplesmente castra, ele não explica, ele não entra no conceito da capacidade deles de entender que aquilo não é bom, que aquilo não é legal para eles, né? Não parte de uma conversa, parte de uma imposição, né? De uma imposição. Quando se diz religiosa, então, é pior ainda. Por quê? Porque quando ele tiver contato com a liberdade e ele tiver tido essa religião castradora, quantos filhos de pastor se perderam? Quantos filhos de cristãos estão presos? Mais da metade na cadeia é filho de evangélico. Ou no manicômio, louco. Ah, você cometeu um pecado de morte.
só palavra de condenação, só palavra de... Nunca, nunca, nunca faça isso. Minha filha foi criada dentro da igreja. E eu não a impedi de ter determinadas experiências que eu julgava serem erradas, mas que ela tinha que aprender. E com muita conversa, na liberdade, nós fomos observando e fomos lapidando. Aos poucos, gradativamente, no amadurecimento dela, ela foi entendendo que tal atitude não era boa. Ela foi acolhida, abraçada. Ela não foi repelida e expulsa de um conceito de fé. Ela não vê a fé como uma ameaça à sua liberdade, como uma ameaça às suas decisões, por mais erradas que sejam. Ela vê a fé como uma motivação para acertar, uma motivação para buscar a intimidade de Deus e ser convencida do seu pecado. Há certas coisas que a cabeçada eles têm que dar. O resultado da atuação eles têm que receber. Mas nós sempre estaremos ali, de mão estendida para colocá-los de pé novamente. Temos a possibilidade de aplicarmos o conhecimento e avaliarmos constantemente os resultados. Na vida de uma criança é assim. Ou seja, o curto prazo, a condição da criança, ela tem que ser repreendida no começo. Na leitura, você entende que você tem acesso a essas informações e a criança, ela tem que ser repreendida no ato. Ela pegou uma coisa que não era dela, chegou em casa, vamos lá devolver agora. Ela fez algo que repreende agora. Tenha ela 3, 4, 7, 10, 15, 20. É na hora. E a criança, quanto menor é, ela esquece. Então, quantos corruptos hoje? Quantos adúlteros hoje? Quantos caras que cometem crime hoje começaram com aquele ato infantil e não foram repreendidos por seus pais, não foram educados por seus pais, e por causa disso estão praticando toda sorte de males. A consultar. Como que é consultar? Veja, na leitura, eu tenho este livro, por exemplo, que eu posso emprestar para alguns pais que queiram. É um livro de consulta, porque você lê, mas você grifa algumas passagens, né? Como eu grifei essa aqui, nesse livro do Charles Spurgeon, Pescador de Crianças, que é uma consulta. Você lembra que você leu sobre tal situação e você olha aqui. Nesse livro, por exemplo, que esse cara é um psicólogo, psiquiatra de crianças cristão. Quando a gente repreende uma criança, a gente tem que descer na altura dela, olhar com olhar no olho dela, conversar com ela. Não adianta falar de cima para baixo. Eu aprendi aqui. É um livro de consulta. Então, volta e meia, eu tenho aqui uma consulta, como tratar com determinada criança, que eu tenho muitos alunos. Então, volta e meia, eu abro esse livro e leio. Agora não, porque eu já sei meio de... né? A consulta da palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus, ela é inspirada, né, por Deus. E átil para o ensino, para a repreensão, né? Em Timóteo aqui, segunda de Timóteo 3,16, né?
Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, não existe instrumento melhor do que a palavra de Deus. Teu filho te vê lendo a Bíblia? Você lê a Bíblia com seu filho diariamente? Você quer que ele seja cristão sem ler a Bíblia diariamente com seu filho? Não é só a sua esposa que vai ler a Bíblia para o seu filho. Não é só seu marido que vai ler a Bíblia para os seus filhos. São vocês dois. E se for separado, e às vezes junto, é até melhor, que ele vai ler mais. Agora, consulta a Deus. Consulta a Deus em oração. Pede a Deus sabedoria para educá-los. Dele vem a instrução. Ele é sábio para te aconselhar. Nós não confiamos em carros, em cavalos, em livros, em nossa capacidade, não. Nós fazemos a menção do nome do Senhor. Porque em vão edifica a casa se o Senhor não edificar. Inútil nos será trabalhar se o Senhor não cuidar de nossa casa. Vigia a tua casa. Mas coloca o Senhor na torre. Veja com quem seu filho se relaciona. Veja quem o instrui. Seja amiguinho. Sejam os pais dos amiguinhos que ele está na casa deles. Sejam os familiares teus. Que tipo de valores ele vai estar exposto? Ele vai estar ouvindo, que podem estar além do seu tempo de aprendizado? Que tipo de instrução na escola, os seus professores? Pergunte, consulte o seu filho. Ele vai falar a verdade para você. Isso gera intimidade. E você de forma na mesa, comendo junto, participando da vida dele, caminhando junto, fazendo esporte junto, brincando junto, ele vai te contando tudo, de forma natural. Não forçada. Isso cria intimidade e ele não vai perguntar para uma pessoa errada a respeito de uma dúvida dele. Ele vai perguntar para você. Não é bom isso? É ótimo, né? Por isso observe. Observe as atitudes do seu filho. Porque a observação na vida da criança é tudo. Ela estabelece modelos de prática, de atuação, e ela repete isso em si, como se fosse um espelho. A criança olha mais, observa mais o exemplo teu do que aquilo que você fala. Um dia, eu estava na frente eu tinha uma loja, uma rua, e tinha uma faculdade. E eu fui num amigo meu que tinha uma loja de abajur, que era do lado de um bar. Provavelmente esse rapaz era divorciado e ele estava com uma criança. Deve ter passado ali na faculdade para ver seus amigos, ou não sei se era estudante ali, mas provavelmente era uma sexta-noite e era o fim de semana dele passar com a filha dele. Uma menina de 4, 5 anos de idade, ele tomando cerveja, conversando com seus amigos, chamando a atenção do pai. Eu nunca mais esqueci essa imagem. Que tipo de observação essa menina estava fazendo? Que tipo de situação essa menina ia aprender a ter? Que tipo de exemplo e referencial essa menina estava tendo? Que beber é felicidade? Que bar é um lugar legal? Pense bem. O que você faz é imitado pelo seu filho. Um dia eu estava dando aula de futebol, e o menino errou o chute lá do gol,
E ele falou uns 10 palavrões. Aí eu falei, fulano de tal, o que é isso, cara? Você já pensou se o seu pai... Ah, mas tio Alê, o meu pai falou isso no volante do carro quando um cara fechou ele. O que eu posso falar? Eu fui falar com o pai, sabia? Fui falar com o pai. Não, chamar atenção, quem sou eu? Professor ainda, meu amigo. Hoje nós temos uma mordaça na nossa boca. Politicamente correto. Destruição da educação. Destruição das nossas liberdades. Da atuação como um braço do patriarcado, da família, que é o professor. O olho de um pai e de uma mãe, que é o professor. E que no nosso país é desmerecido, né? Falo com conhecimento de causa. Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós sabemos aconselhar. Este livro mesmo eu emprestei para muitos pais. Muitos. Está aqui até aqui meu telefone, meu endereço, meu nome. Mães me agradeceram por ter emprestado este livro para elas. Graças a Deus, né? Esse alinhamento que nós temos que ter é na conversa. Sempre converse com o seu filho. Todo dia. Pergunte o que ele fez, o que ele assistiu. Assista com ele. Procure também botar bloqueios. Hoje essas pessoas, eu sei que é contra a lei, mas tem essas televisões livres aí, essas caixinhas de televisão. Ali tem canais adultos. Por favor, filtre. Não permita que essa criança perca a sua inocência até um determinado momento. A erotização de crianças hoje é absurda. Então tome muito cuidado com quem ela assiste, quem ela acompanha. Porque a banalização do sexo, a ponto desses loucos aí estarem julgando que pedofilia não é crime. E na maioria das vezes é feita, o ato de pedofilia é feito pelos próprios familiares, por pessoas próximas à família. Então observe. Esteja atento. Não tire os olhos do seu filho. Vai chegar um momento. Mas, enquanto ele for uma criança, não tire os olhos. É absurdo o que está sendo feito na nossa sociedade. E quando você tem esse alinhamento com a criança, quando você comete algum erro como pai, e você pede perdão, isso gera uma relação extremamente íntima. Porque ela estabelece objetivos por afinidade, não por obrigação. Mas veja, você é pai, você não é amigo. Ir para a escola, fazer tarefa, escovar os dentes, dormir no horário certo, são disciplinas obrigatórias. Não tem meio termo. É obrigatório. Eu já não estou me sentindo bem. Eu não vou na aula. Vai. É obrigação. Eu ia de perna quebrada. Quebrei a perna no domingo, na terça-feira eu estava lá. Vai ver se hoje eu falto no trabalho. Qualquer coisinha falta. Qualquer coisinha, qualquer sentimento. Eu tô com uma dorzinha. Eu tô com um pelo encravado, falta. Que é isso, né, gente? O que você vai criar? Um cara no futuro aí que vai fazer mutreta para não trabalhar? O trabalho deles é estudar. Isso é uma obrigação. Tem que estudar matemática, tem que estudar todo tipo de ciência que a professora... Tem que respeitar a professora, é obrigação. É obrigação. Só se a professora estiver ensinando coisa errada, aí você tem que falar diretamente com ela, né? A criança tem que fazer esporte, gente. Tem que fazer esporte. O esporte e o estudo, ele educa.
O esporte educa, ela fica mais educada por causa das disciplinas do esporte, sejam lutas marciais, judô, excelente. Natação, sem condições de não ter. Tem que se virar na água, não vai morrer afogado. O esporte amadurece, potencializa as capacidades intrínsecas da criança e a socializa. Caso ela tenha um desempenho diferenciado no esporte, por afinidade ela queira praticá-lo de forma, apoie, vai para cima, instrua, invista tempo, leve ela. Pode virar uma profissão. Pode virar um atleta. Quantos não foram observados, tiveram a afinidade, foram apoiados por seus pais e hoje são aí campeões, né? A observação é um aprendizado, mas infelizmente sem critérios geram resultados negativos. A família é a base da sociedade, é a base da instrução. Pais, mães, avós, tios, padrinhos. É a estrutura social que promove o crescimento deste ser em desenvolvimento. Que tem desafios absurdos, mas que, com o apoio correto, com um ambiente correto, na instrução correta, em amor, ela é lapidada. A criança é lapidada e de uma pedra bruta se transforma em um belo diamante. Numa pedra sem valor, disforme. Através da disciplina, da educação, da obediência, dos critérios, do desenvolvimento adaptado para cada fase do seu crescimento físico, psicológico, cognitivo, psicomotor, forma-se um diamante com valor inestimável, muito mais valioso que todos os diamantes do mundo, porque a alma do seu filho vale mais do que o mundo todo. Não adianta você ser rico, não adianta você trabalhar que nem louco, não adianta você dar tudo para o seu filho. Se você não estiver presente na vida dele, você é um miserável, você é pobre. Você é um desgraçado. Se há algo importante debaixo desse céu, é os nossos filhos. Se há algo que foi nos dado como responsabilidade, é educá-los. E existe um princípio divino que Deus revela na sua palavra e que revela como nós devemos ser no relacionamento dos nossos filhos. Da mesma forma que ele mostra para a gente como ele nos trata como filhos, nós devemos tratar os nossos filhos assim também. Em Hebreus 12, de 4 a 13, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorri convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes,
Logo, sois bastardos e não filhos. Pais ausentes geram filhos bastardos. Não são pais. Eles vão ser educados pelo Jornal Nacional, pela Xuxa, pelo Felipe Neto. Eles vão ser educados por esses youtubers. Eles têm os seus referenciais. Se ele não tiver você como referencial na fase da rebeldia, e você não estiver próximo na fase da aborrecência, seu filho vai ser um aborrecente. Mas se você estiver próximo, se você estiver atento, se você for amigo e íntimo do seu filho, ele vai ser uma bênção nessa fase da adolescência. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao pai espiritual? E então viveremos? Logo, o princípio da educação é, se o seu filho obedece a quem ele vê, certamente ele construirá no seu caráter, na sua mente, no seu relacionamento com Deus, e se submeterá a quem ele não vê, que é Deus, é o Pai Celestial. Ou seja, se há uma figura de autoridade espiritual na vida do seu filho, é você pai, é você mãe. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha a disciplina aí. Olha a separação do mundo aí. Olha o posicionamento com relação à leviandade, permissividade, promiscuidade, desobediência, impureza, lascívia, mentira. Aí, santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quem ama, disciplina. E Samitiba, aquele livro lá, que eu indico lá. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Está errado? Corrige. Com amor, com mansidão. Talvez ele vá se entristecer no momento, mas ele vai crescendo. Lapida, lapida, lapida. Mesmo que no momento determinado seja a dor. Se a palavra, o castigo, a abstenção de algo que ele gosta não adianta, dor. Ser a base para um desejo adaptado da criança, a realidade do seu íntimo, a realidade da sua maturidade, a realidade do meio que ela está inserida, como é a sua família, ao círculo da sua família, de relacionamento dos amigos da sua família, ao círculo dos amigos da escola, da igreja, e ao círculo das pessoas no público mais abrangente. É tratando no íntimo, no seio do lar, antes de dormir, orar, comer junto, instruir, educar, acompanhar a lição, cuidar daquilo que ele come, daquilo que ele bebe, daquilo que ele observa o que você faz. Vai revelar isso no meio da família, vai revelar isso no meio da igreja e da escola, vai revelar isso no meio da sociedade. Do mais estreito para o mais amplo. Ninguém sabe como educar. Ninguém sabe. Só Deus. Somente Deus. Logo, aprendendo essas coisas, nós somos desafiados
a praticar. Por quê? Porque é na prática disso que nós semeamos. Na prática desses princípios bíblicos é que nós semeamos e que vão dar determinados frutos. O exercício prático do que aprendeu revela o ser sábio e construtivo. Olha o que diz Provérbios 29:15. A criança precisa de correção imediata. Olha o que diz Provérbios 29:17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E olha o que diz Provérbios 22:5. 22:15, perdão. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ela não sabe o que é certo, ela não sabe o que é errado. Ela vai construir esses valores de acordo com aquilo que você vai passar para elas. Através da sua prática, através da sua condução, do seu ensino, da sua educação. Logo, o conceito de disciplina está ligado à dor. Eu não precisei bater, mas eu pendurei um cinto na saída do quarto. E quando achei uma vara na praça, falei, a Bíblia fala pra gente bater com isso, viu? Olha, sente. Bati devagarzinho assim. Imaginação, fala, não, isso aqui não é bom fazer. O patriarca, e na ausência do patriarca, a matriarca dita as regras. Nós estamos perdendo esse conceito de família, em que o anjo da família é o pai. A autoridade na casa é do pai. Provérbios 24, 3 e 4 diz, ponto, sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Quando você vê famílias ricas, é porque o pai não trabalhou para si. Ele não constituiu riqueza para si. Ele preparou um filho, um primogênito, para passar a sua herança. E esse primogênito também para o seu filho primogênito. E o outro para o seu filho primogênito, para o seu filho primogênito. Isso constrói uma família rica. Rica de bens, de grana, de cultura, de conhecimento. O respeito aos mais idosos, a hierarquia de poderes dentro de uma família é muito importante. Nisso está o princípio do patriarcado bíblico. Quando você vê famílias ricas no mundo, foram heranças deixadas ao longo de 200, 300 anos, que chegaram aos nossos dias. Observe isso. Você, marido, seja patriarca da sua casa. Governe a sua casa com carinho, com amor, com atenção, com a tua presença. Vivendo a vida de vocês com a sua esposa. Não queira viver a vida dos seus filhos. Viva a vida de vocês. Prepare os seus filhos para a vida. Prepare os seus filhos para o mundo. Mas vivam a vida de vocês. Ah, meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser isso. Né? Que o seu filho seja aquilo que ele quer, mas seja o melhor. Porque que frustração. Um filho, porque o pai era médico, teve que ser médico, mas ele queria ser advogado. Esses três princípios, informar, formar e conformar, revelam coisas muito importantes.
Informação vem do jornal, das notícias, do YouTube, da televisão. Isso é informar. Nós somos, olha o que está acontecendo no mundo. Isso é informação. Formação vem do estudo. Escola, faculdade, cursos, mestrado, doutorado. Isso é formação. Agora, para nos conformar, tomar a forma de, só por meio da palavra e da repetição. Se nós queremos conformar, queremos tomar a forma de Jesus, nós precisamos repetir, 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 repetir os textos bíblicos. Repetir, repetir, todo instante. E eu quero, eu aconselho vocês, a imprimirem e lerem diariamente para os seus filhos Provérbios 22, de 12 a 26. Que diz assim: ó, peraí, tá errado aqui, ó. É Provérbios 23, tá bom? De 12 a 26, tá? Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, olha o pai falando para o filho, leia junto com seus filhos, todo dia. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a sua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve o teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos te agradem dos meus caminhos. Amém? Olha que texto maravilhoso. Que princípios para a educação dessas crianças tão valiosas para a construção de uma igreja no futuro, de um país no futuro, de famílias sãs no futuro. Existem conselhos pastorais. Esses conselhos pastorais, nós, como pastores, conhecemos bem esse texto de Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Por quê? Porque nós temos que entender que tudo tem um limite, até a disciplina de uma criança e a conversa com uma criança. Olha o que ele diz aqui. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, filhos, vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que eu falo isso? Por que eu cito isso?
Aqui neste livro de Charles Spurgeon, ele fala aos professores. E aos professores ele cita: ah, queridos professores, falo aqui por mim mesmo também, que nosso ensino seja cada vez mais bíblico. Não tenha medo de falar da Bíblia, não. Fale da Bíblia, porque a palavra, ela cumpre aquilo que lhe é designada. E Deus quer ensinar as crianças através da sua palavra. Não precisa adaptar, não. Leia da forma que ela está escrita e que eu estou lendo para vocês, crianças e pais. Não se preocupem se nossas classes esquecem o que nós dizemos, mas implorem que eles se lembrem de que o Senhor diz. Possam as verdades divinas sobre o pecado, a justiça e o julgamento vindouro serem escritos no coração deles. Possam as verdades reveladas sobre o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a operação do Espírito Santo nunca serem esquecidas por eles. Possam eles conhecer a virtude, a necessidade do sangue remidor de nosso Senhor, o poder da sua ressurreição e a glória da sua segunda vinda. Possam as doutrinas da graça serem gravadas com a pena de ferro em suas mentes e ser escritas com a ponta de um diamante em seu coração, para que nunca venham a ser apagadas. Se conseguirmos isto, não viveremos em vão. A geração que agora governa parece revolvida a apartar-se da verdade eterna de Deus, mas não nos desesperaremos se o Evangelho for impresso na memória da raça, na memória de vocês, criancinhas, que vem surgindo. Lá no texto de Mateus 19, o 14 e o 15, Jesus impõe as mãos. E ele fala: deixai vir a mim. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Meus amores, minhas crianças queridas, vocês nos ensinam muito. Nós aprendemos sobre a simplicidade, nós aprendemos sobre a liberdade, nós aprendemos sobre muitas coisas importantes que nós esquecemos porque somos adultos. Mas vocês são os nossos professores, porque vocês carregam de si o reino de Deus. Vocês vêm puras, e nesta pureza da falta de informação, da simplicidade, da liberdade que vocês têm de se alegrar, de se divertir, com qualquer coisa, com coisas simples, nós aprendemos o quão bondoso é o Senhor. Sejam felizes com seus pais. Sejam felizes com a sua família. Mesmo que às vezes eles venham a te entristecer. Mesmo que às vezes você observe alguns maus exemplos que você sabe no seu coração. Com a divina semente que tem no teu coraçãozinho, que eles estão fazendo coisa errada. Mas observem, para que não venham a cometer os mesmos erros. Amem os seus pais. Cuidem dos seus avós. E corram daqueles que te fazem mal. Denunciem aqueles que fizerem alguma coisa errada com vocês. Falem abertamente para os seus pais e seus avós sobre determinada pessoa, para que vocês sejam instruídos cada vez mais por aqueles que te amam. Vocês querem ser reis? Vocês querem ser rainha? Papai e mamãe é a coroa de vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde a vida de vocês. Que Deus instrua vocês de forma a demonstrar um futuro promissor. Mesmo diante de tamanhos desafios que a nossa sociedade tem hoje.
Vocês serão os verdadeiros guardiões. Vocês serão aqueles que cuidarão de nós. E serão a resistência de Jesus nesse mundo. Embaixadores do Deus vivo. Quando crescerem, aprenderem e forem adultos como nós somos hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta manhã de domingo. Muito obrigado por todos aqueles que nos precederam na escola bíblica dominical. Muito obrigado por tuas revelações que têm nos instruído no caminho que devemos andar. No relacionamento de um pai, de uma mãe, com uma criança, com um filho, com uma filha. Senhor, eu peço hoje, Pai, pela vida de toda criança que está assistindo este vídeo, que o Senhor possa batizá-la agora com teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazê-la nascer de novo. E que ela venha ser instruída não somente por nós, mas principalmente pelo Senhor, através da sua palavra maravilhosa. Que ela venha se tornar um instrutor, um professor, um pastor, alguém que venha instruir outras crianças no caminho certo que devem seguir. Para que quando envelhecerem, não venham a se desviar da pura verdade e do maravilhoso Evangelho da salvação. Nós oramos também pelos seus futuros maridos, pelas suas futuras esposas, que eles saibam escolher aqueles que o Senhor tem preparado para eles, sua cara metade. Que não sejam ansiosos, mas que aguardem no Senhor, para que a sua escolha seja acertada em Ti. Nós oramos como pais, como pastores, como professores por essas crianças a Ti, Senhor. Nosso divino Senhor, nosso divino professor, nosso divino pastor e instrutor. E fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Um beijo no coração de vocês. Belém, Belém. Quando o Xande ora, todos dizem amém. Um beijo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Te agradeço por cuidar de cada lar e todas as famílias e crianças, em especial da IBM. Obrigada, Deus, e continue nos abençoando. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.